Fala pessoal, aqui quem fala é Maria Gabriela, mentora da Trilha da Aprovação, e hoje a gente vai mostrar para vocês como que funciona a nossa mentoria. Aí a gente vai para o contexto ali da auditoria governamental, né? A gente saiu da auditoria privada, agora a gente vai para a auditoria governamental. Pessoal, a auditoria governamental, né? Primeiro, né? Como o TCU define a auditoria no sentido geral. Eu adoro essa definição do TCU porque eu acho ela bem intuitiva. É o quê, pessoal? É um processo sistemático, documentado e independente. Então, a auditoria não é um ato em si, é um processo, né, que envolve uma série de atos, né? Ele é documentado, a gente tem que documentar o tempo inteiro, né, para se respaldar ali e para que uma pessoa fora do trabalho entenda o que foi feito. E independente, para quê? Para avaliar objetivamente uma condição em relação a um critério. Então, a gente vai ter um objeto e vai ter um critério. E a gente vai fazer um cara crachá para ver se a condição do mundo real está atendendo o critério. E aí, pessoal, conforme o tipo de auditoria, o objeto e o critério vai ser um, né? Então, por exemplo, na auditoria de conformidade, qual que é o critério, né? As leis, as normas. Na auditoria contábil, qual que é o critério? O famoso, né, estrutura de relatório financeiro aplicável, né, que seria aqui no contexto do setor público, né? As normas de contabilidade aplicadas ao setor público, a Lei 4.320, né? Não seria isso. E no caso da auditoria operacional, pessoal, qual que é o critério? O critério vai ser o desempenho, a performance, os 4 Ezinhos, né? Eficiência, efetividade, eficácia e economicidade, né? E ao final dessa avaliação, né? Que é o quê? Que é avaliar o critério, a condição com o critério, para ver se a condição está tendo um critério, a gente emite um relatório, né? Eu acho essa definição aqui ótima. E a auditoria governamental, pessoal, né? A auditoria governamental é o exame efetuado em uma entidade da administração direta e indireta em funções, subfunções, programas e ações, né, áreas, processos, ciclos, sobre a guarda e aplicação de recursos por outros responsáveis em relação aos aspectos lá, pessoal, do artigo 70 da Constituição, que é o quê? Né? Aspectos contábeis, orçamentários, financeiros, operacionais e patrimoniais, né? Pessoal, então vamos para as questões, à medida que outros assuntos forem aparecendo, ou eles aprofundem ali os tipos de auditoria, a gente vai olhando mais do resumo. Vamos lá, pessoal, primeira questão. Pessoal, eu não achei questão daquela banca que pegou o TCE Rio, eu esqueci o nome da banca agora. Não consegui achar questão dela, e eu achei poucas questões da FCC, então achei mais questão do CESP e da FGV. No entanto, eu acho que as questões da FGV são muito boas. Então, eu acho que quem estuda pelas questões da FGV, como são questões mais difíceis, eu acho que vai bem preparado para qualquer prova de auditoria, porque não tem como exigir acima daquilo ali, assim, minha concepção, né? Então, vamos lá. Em relação à auditoria governamental, julgue o item seguinte. A auditoria governamental contribui para a melhoria dos serviços públicos mediante a avaliação da execução dos programas de governo e da aferição de desempenho dos órgãos e entidades no seu papel primordial de atender a sociedade. E aí, pessoal? Certo ou errado essa daqui? Certo, né, Luiz? Por que está certo? É isso mesmo, né, pessoal? A melhoria, a auditoria governamental, né, diferente da auditoria independente, né, ela tem essa preocupação aí em contribuir para a melhoria dos serviços públicos e como ela, né, contribui, né, mediante a execução de um programa, né, que seria a condição e a aferição do desempenho dos órgãos e entidades no seu papel primordial de atender a sociedade, né? Perfeito, é isso mesmo. Aqui, né, aí eles até extraíram um trecho aqui de um material da CGU, né? Que como a CGU define, né? A auditoria interna governamental, embora apresente muitas semelhanças com a auditoria independente, também tem suas especificidades. Então, pessoal, é muito parecido, a gente viu, né? A auditoria governamental com a auditoria independente. Só que tem algumas especificidades da auditoria governamental decorrentes, de fato, né, dela envolver o setor público. Então, quais são essas especificidades da auditoria governamental em relação à auditoria independente, né? A obtenção e a análise de evidências relativas à utilização dos recursos públicos, a qual contribui diretamente para a garantia da accountability nas suas 3 dimensões, quais sejam transparência, responsabilização e prestação de contas, né? Então, na auditoria governamental, a gente, né,
analisa como que ocorre a utilização de recursos públicos, obtém evidências sobre isso, e isso, em última análise, acaba contribuindo para o quê? Acaba contribuindo para a accountability. Pessoal, quais são as 3 dimensões da accountability? Transparência, responsabilização e prestação de contas, certo? Eu já vi uma questão, se eu não me engano, que falava assim: a auditoria governamental contribui para a transparência, responsabilização e eficiência. Aí a questão estava errada, por causa da eficiência, porque eles estavam querendo saber das 3 dimensões ali da contabilidade. Gente, eu falo contabilidade, tá? O inglês horrível. E B, né? Contribuição para a melhoria dos serviços públicos por meio da avaliação da execução dos programas de governo e da aferição do desempenho dos órgãos e das entidades no seu papel precípuo de atender a sociedade. Então, vocês estão vendo que o CESP, praticamente, né, com alguma alteração de algumas palavras ali, ele copiou aí do material da CGU, porque ele falou exatamente isso, né, que a auditoria governamental, ela contribui para a melhoria dos serviços públicos por meio da avaliação da execução de programas e aferição do desempenho dos órgãos e entidades públicas, né, para verificar se eles estão, de fato, atendendo a sociedade. E, finalmente, pessoal, outra peculiaridade da auditoria governamental é a atuação com vistas à proteção do patrimônio público. Então, embora ela seja muito parecida com a auditoria independente, ela tem essas peculiaridades, né? Em razão dela envolver o setor público. Próximo, pessoal, a auditoria governamental é um procedimento formal pelo qual se apresentam às partes interessadas informações confiáveis acerca de políticas públicas, programas e atividades governamentais, para que seja possível a tomada de decisões quanto à manutenção, à expansão, à redução, à correção ou até mesmo à extinção de tais políticas, programas e atividades. E aí, pessoal? Tá correto. Tá correto também, né? Então, pessoal, é um procedimento formal, a gente já viu, né? Oi, Rafa, pode falar. Tudo bom? Eu tenho a impressão que a questão está certa. Eu só me pegou um pouquinho sobre essa questão do procedimento formal. Você pode falar um pouco sobre isso? Então, você lembra a definição lá da ASNAT do TCU, que é um processo formal, sistemático e documentado? Para mim estava o sistemático e o documentado, daí o formal, não sei, eu acho que eu dei uma viajada aqui, sobre assim, a forma que ele seria realizado, sobre, enfim, como se, digamos assim, fosse, gente, de manhã, tá? Dei uma viajada intensa aqui, mas como se fosse uma formação de uma lei mesmo, que tivesse determinados procedimentos ou passando por determinadas etapas. É por isso que eu me enrosquei um pouco nessa eu acho primeira parte. Eu acho que eles falam formal, Rafa, porque geralmente a auditoria governamental, a gente tem diversos manuais que a gente segue, né, para realizar a auditoria governamental. Ela é um processo formal no sentido que ela é um processo estruturado, ela segue uma série de frameworks, a gente tem todo um passo a passo ali, com base nos manuais de auditoria, né? A gente tem as normas ali da ISAI, né? A gente tem as NBASP, a gente tem as normas do TCU, e elas seguem todo um passo a passo, né? Um procedimento que você tem que seguir. Primeiro momento eu faço visão geral, construo a visão geral do objeto, depois eu faço análise de risco, né? É mais no sentido disso. Então, eu acho que quando ele fala sistemático, documentado e independente, em outras palavras, é dizer que é formal, né? Não é uma coisa solta, né? Assim, que cada um faz de um jeito, né, de uma forma ali artesanal e de uma forma, né, intuitiva, não. Tem sempre um manual, né, é um processo bem formal, inclusive, né. Ele segue bem um passo a passo ali. Sim, e até chegando um pouco mais para frente, o relatório tem que ser num padrão também, né, e depois você chegar até esse padrão, não... Entendi, obrigada. Exato, é mais nesse sentido que eles entendam, né? Então é isso, é um processo formal, né, sistemático, independente, documentado, objetivo, que a gente analisa, né, uma condição de acordo com o critério, para quê? Para fornecer às partes interessadas informações confiáveis, e quando a gente está falando de auditoria de políticas públicas, né, programas, atividades governamentais, né, um dos principais usuários da informação geralmente vai ser o gestor daquela unidade, ele pode considerar aquela informação ali foi obtida na auditoria, né, de políticas públicas, que é um tipo de auditoria operacional, inclusive para ver se ele vai descontinuar o programa, se ele vai descontinuar aquela política pública, né, para que seja possível a tomada de... Então, auxilia o gestor a tomar essa decisão, né. E essa daqui, pessoal,
A agregação de valor da auditoria governamental reside em considerar, desde o planejamento dos trabalhos, os objetivos, as metas e os riscos a que os processos da organização auditada estão sujeitos. E aí, pessoal? Isso daí eu vejo assim, cara, tá certo, mas eu só fiquei na dúvida se é isso aí que vai agregar valor, entendeu? Ah, entendi. Ah, tá. Mas eu acho, João, que essas questões também é mais no sentido assim, para agregar valor, a auditoria tem que ser bem conduzida, você concorda? Tem que ser bem feita, para que ao final ela possa agregar valor, que é um dos objetivos dela. E para agregar valor, a gente tem que fazer um planejamento bom, né? Então, o planejamento tem que considerar o quê? A gente tem que fazer, traçar estratégias, tratar objetivos, metas, riscos, porque quando a gente faz um inventário de risco, vamos supor, eu vou fazer uma auditoria, igual eu estou fazendo agora lá no TCU, uma auditoria sobre plataforma privada. Aí, vocês concordam que é um mundo plataforma privada? Eu posso ver vários aspectos da plataforma privada. Aí, o que a gente fez? A gente fez, construiu uma visão geral do objeto, a gente conversou com várias pessoas da área, leu bastante trabalho sobre o assunto para entender o que é uma plataforma privada, viu outros trabalhos de tribunais de contas para ver os principais problemas que são relatados acerca dela, e aí, com isso, a gente conseguiu ver quais são os principais riscos, quais são os pontos mais sensíveis dessas plataformas. Para quê? Para, a partir disso, a gente fazer o escopo, determinar o escopo do nosso trabalho, né? E ver a abrangência e a profundidade do que a gente vai analisar. Então, a gente analisou assim, ó, quais são os pontos mais complicados da plataforma privada. É a forma que ela é contratada, geralmente não tem uma licitação, não tem nenhum processo de contratação, eles fazem só um termo de adesão à prefeitura com as plataformas. E o outro ponto é a forma de remuneração, que elas são remuneradas pelos licitantes. E isso atrapalha a competitividade, porque se o licitante tiver que pagar para usar uma plataforma, muitos não vão querer nem participar da licitação. Então, a gente viu que esses dois aspectos são os maiores riscos associados a esse objeto. Então, vocês concordam, quando eu faço uma avaliação criteriosa de risco, conheço o objeto, traço os objetivos, vejo quais são os pontos mais sensíveis, mais problemáticos daquele objeto, a chance de, ao final, eu gerar um relatório que agregue valor à sociedade é maior do que se eu simplesmente vou lá e, sei lá, sorteio, já o próximo, que ponto da plataforma que eu vou analisar, né? Não, eu tenho que considerar os riscos, né? Então, eu acho que eles falam mais nesse sentido. Mas, pessoal, eu concordo Me convenceu. Estou de acordo. Você está de acordo? Mas, assim, as questões do CESP eu acho muito abertas. Vocês gostam do CESP? Tem muita gente que gosta, né? Eu prefiro que, assim, é uma frase ali, bem subjetiva, né? Aí, às vezes, a gente fica procurando pelo em ovo. Ó, a Beatriz Ervilha gosta, a Beatriz Lima passou a gostar. Passou a gostar. Se traumatizado igual a mim com a FGV, porque eu gostar da CESP. Eita, começou um monte de advogado do CESP aqui, você viu? Eu falei mal do CESP, o pessoal já... Eu amo, eu adoro, eu gosto. Eu aí não vou falar mais mal do CESP, não. Mas o pessoal do direito costama gostar do CESP, né? Pois é. A Nelma fala que ela adora a prova do CESP. Do CESP, dependendo do jeito. A gente pode dar uma viajada na maionese. FGV não deixa. Esse é o momento, né, Rafa? Isso, o momento de brilhar. Momento de brilhar, né? Adição de valor. Então, ó, a proposta de adicionar valor, pessoal, está diretamente vinculada à questão de auditoria interna, considerar no planejamento dos trabalhos as estratégias, os objetivos, as metas da organização, os riscos a que os processos da unidade auditada estão sujeitos, além das expectativas dos destinatários dos trabalhos de auditoria. Quais são os destinatários? Pessoal, alta administração, os gestores da organização e das entidades públicas federais e a sociedade de modo geral. Então, a própria CGU fala isso, que para a gente conseguir agregar valor ao final, né, da auditoria, a gente tem o quê? A gente tem que fazer tudo com muito cuidado, né? A gente tem que definir bem as questões. E quando a gente for planejar, a gente tem que considerar o quê, pessoal? Estratégia, objetivo, meta, os riscos, os processos da unidade auditada e o que? A gente também tem que considerar as expectativas dos usuários. Porque pode ser que, se a gente não considerar tudo isso, ao final, o nosso relatório seja totalmente inútil, né? A gente fez uma coisa totalmente divorciada da realidade, não preocupou em entender, né, os pontos sensíveis daquele objeto, né, inventariar risco, né, objetivo, então é importante fazer isso. Outra do CESP. Ainda que os objetos auditados, pessoal, se tornem mais complexos, as exigências e os esforços para a realização dos trabalhos de auditoria governamental mantêm-se inalterados. E aí?
Errado. Por que tá errado, João? É que até o próprio planejamento, né? Ele não é algo inalterável, né? Você pode mudar no meio do caminho. Aí, no caso, se você se depara com algum problema, você vai precisar de um especialista para alguma determinada questão. O próprio exemplo que você tinha dado, né? A gente está estudando aqui como é que vai fazer as plataformas privadas. Poxa, olha, vai precisar de um especialista de TI para determinado assunto. Você vai mudar ali o teu planejamento, a forma como você vai fazer. Perfeito. Quanto mais complexo, eu acho que mais complexo tem que ser o planejamento, né? Então, os esforços vão ser maiores, né? Se for uma auditoria simples, os esforços vão ser ali dentro da média. Se for uma auditoria mais complexa, você vai ter que, né, colocar mais esforço ali. As exigências são Vai botar mais maiores, gente né? na equipe especializada. Perfeito. A abrangência da revisão e da supervisão é maior, né? Quando essa da plataforma privada que a gente está fazendo, eu acho que é a auditoria mais complexa que eu fiz. Tudo a gente tem que mandar para o revisor. Se for uma auditoria mais simples, ele olha só um ponto ou outro. Agora, coisa complexa, que é muito nova, a abrangência da revisão também aumenta, né, da supervisão, então tem tudo isso. Então, a questão está errada, pois nessa situação as exigências para a realização do trabalho de auditoria se tornam maiores. Também, questão extraída, vocês verem que a CESP gosta de extrair questão de normativo da CGU, né? Não sei se é porque essas provas foram de controladorias, mas a gente tem observado essa tendência no CESP de pegar muita questão ali dos normativos da CGU. Então, vamos lá. Abordagem sistemática e disciplinada. À medida que os objetos auditados se tornam mais complexos, as exigências para a realização do trabalho de auditoria se tornam maiores. Como resposta para esse novo desafio, a abordagem exige maior envolvimento da equipe de auditoria e maior conhecimento das áreas de negócio da unidade auditada, além de maior domínio dos procedimentos e das técnicas de auditoria. Então, quanto mais complicado for o objeto, né, maiores são as exigências para a realização. Então, precisa o quê? Maior envolvimento da equipe. A equipe tem que conhecer melhor a área de negócio da entidade, tem que dominar melhor os procedimentos e técnicas de auditoria, né? O trabalho de auditoria, portanto, deve ser metodologicamente estruturado, baseado em normas, viu? Você viu o que é formal, Rafa? Ó, metodologicamente estruturado, baseado em normas e padrões técnicos e profissionais, estar sempre suficientemente evidenciado. Então, para conhecer um processo mais documentado que a auditoria, você tem que documentar tudo, tem que evidenciar tudo, né? Tem que colocar. Então, corrigindo o item, ainda que os objetos auditados se tornem mais complexos, as exigências e esforços. Então, o erro é falar que mantém inalterado. Não. Os esforços e as exigências também aumentam, né, conforme a complexidade.